Vamos para nossa sintonização, pegar um cafezito, sintonizar aqui nas energias do momento, em como você está se sentindo, se acolhendo, se amando, se gostando. Bem essa energia da lua que entra em Câncer às 19h50. Então vai ser um final de semana de maior acolhimento, de estar com quem você quer estar, que te faz se sentir bem, que te faz se sentir acolhida, amada. E também dentro da frequência de hoje, que é do cachorro planetário no Tzolk'in, conduz a esse lugar de acolher, de se amar, de retornar ao seu coração, ao seu centro, ao portal do seu ser, né? Isso é tão belo e não é valorizado. É quase como se fosse algo lunático, vamos dizer. E o ponto é compreender de uma forma mais ampla, dentro aí do seu próprio caminhar, se você caminha manifestando as coisas que vêm do seu coração, ou você está ali nas coisas que vêm da sua mente, de uma programação da sociedade, da família, né, do que é visto como o adequado. E aqui pega um ponto bem importante: quantas de nós, né, já não tentou se adequar, passando por cima daquele sentimento que vem de dentro, que contradiz todas essas coisas de adequação, né, do que é mais adequado, de que caminho é o ideal, né? Então, você que está passando ou já passou, né? Eu já passei algumas transições aí, de carreira, né? De vida. E você que está passando por uma transição, seja aí de relacionamento, de carreira, de vida, da forma de enxergar as coisas, né? Você vai compreender esse lugar de que você tem ali, vamos dizer, determinada carreira, ganha o seu dinheiro, mas você não se realiza. E aí você faz outra coisa ali como hobby, né? Ou dentro do que você quer transitar, né? Se você está dentro de uma transição, e aí o seu coração sai quentinho desse lugar. Você sabe, você sente que aquilo é para você, mas aí não tem a entrega completa, porque tem essa questão de adequação, né, aos moldes ali da sociedade, de um padrão. Isso já está quebrando lentamente aí com o surgimento de novas profissões. Então a nova era trará ainda muitas profissões que nem existem, né? A tecnologia tem pedido esse passo, as demandas aí que não existiam há 5 anos atrás têm trazido novas profissões, né? Dentro, inclusive, aqui do digital e fora também. Então, essa questão da adequação nos padrões ali sociais, familiares, que são uma geração que viveu em outro modelo de mundo, é preciso se atentar a isso, porque senão entra nesse conflito interno, uma polarização interna. Você sabe o que faz o seu coração vibrar, se alegrar, ao mesmo tempo tem as barreiras do que é adequado, ideal, do certo, do correto, né, para aquela forma de pensar que ainda está em um modelo de mundo de antigas estruturas. Então, é perceber essa consciência dentro aí dos pilares da vida, dentro dos relacionamentos, né, também, modelos que não se estruturam mais como o mundo é hoje, né, a forma de enxergar a vida que desconecta a alma do resto, né, ou eu faço algo para ganhar o dinheiro e ser socialmente aceita, ou eu sigo o caminho entendendo que os desafios são essa ruptura, né, de antigas estruturas dentro da psique, né, dentro de si, para você se entregar àquilo que faz o seu coração se alinhar com a vida aí que pulsa dentro, né, e expande e prospera do lado de fora na medida que você vai se entregando para o seu caminho, para aquilo que deixa esse coração quentinho, né? Esse arquétipo aqui, tanto do cachorro no tom planetário, que é o tom da manifestação, quanto a lua, que vai ficar aí crescente em Câncer logo mais, conduzem a esse lugar
do crescimento, de quanto você reconhece o que está aí no seu coração, que faz expandir, que te faz crescer, né, em todos os níveis, no sentido também de realização. Então, como que você se sente com determinadas coisas na sua vida e com outras, e como que você quebra essas barreiras de apego, né, a esses modelos, a essas estruturas ideais, né, parar de se adequar às normas que não fazem sentido para você, para seguir na manifestação do que chega no seu coração, né, do que pulsa, do que se alinha ali com seus dons, né, com seus talentos, aquilo que é refinado em você, que você nasceu para isso, mas aí você desvia o caminho para se adequar, para se encaixar, mas do lado de dentro há um desencaixe. Então, isso acontece, né, dentro ali de uma mentalidade que os pais trazem, por exemplo, que são gerações anteriores e tentam moldar a criança a um mundo que já é outro no momento. A cada década, né, ou menos, essas mudanças significativas acontecem. E aí geram esses conflitos de adequação, né, dissociando os dons do ser com o querer, com os sonhos, com as projeções dos próprios pais, da sociedade, né, projeções ali de relacionamento, de carreira, ideal de corpo, enfim, muitas coisas, muitas questões. E agora, você que está aqui me escutando faz o quê, né, diante disso? Traz essa consciência para a sua própria cura, né, porque isso é o que vai trazer para os descendentes a abertura de um caminho dentro de outras estruturas, né, a cura de uma pessoa é a cura da sua linhagem. Claro que não se tinha acesso como se tem hoje, né, determinado nível de consciência, tinha-se outro modo de operar, de ver a vida, o mundo funcionava de outra forma, e tem muitas questões envolvidas, históricas, sociais, então, é você entender hoje, né, que o que essas energias aqui convidam é você a desapegar do que é antigo, da nostalgia, de como era o tempo, mas isso não é mais no agora, né? Então, prender a sentimentos que ligam em coisas que já não existem, não fazem você viver de um lugar coerente com o próprio coração. Então, estruturas energéticas, né, que podem estar, inclusive, aí nesse chakra, anahata, né, impedem que a sua energia vital, a sua energia ti, flua entre os seus chakras, os seus centros de energia. E esse chakra do coração, tem até um livro que se chama A Ciência do Coração, que é um estudo feito com vários testes ali mostrando que a coerência cardíaca é um estado fisiológico, né, associado aqui ao aumento da função cognitiva, da capacidade de autorregulação, da estabilidade emocional, né, resiliência, e como praticar técnicas como meditação, mindfulness, respiração, vai aumentando a coerência cardíaca e a capacidade aí de autorregular as emoções, né, a partir dessa referência intuitiva interna, né, que é inteligente e equilibrada. E aí, trazendo para essa parte energética, esses estudos, eles mostram que o coração, ele é a fonte mais poderosa de energia eletromagnética no corpo humano, que produz aí um campo eletromagnético entre todos os órgãos do corpo. Então, o campo elétrico do coração é cerca de 60 vezes maior em amplitude do que a atividade elétrica gerada pelo cérebro. E o campo magnético, né, produzido pelo coração é 100 vezes mais forte do que o campo gerado pelo cérebro. Então, é uma importância trazer isso para a sua vida de um modo prático, de você entender que quando você não segue os chamados do seu coração, o seu sentir, esse quentinho, quando você passa por cima disso, né, para corresponder qualquer coisa que seja, você está literalmente validando essa dissociação com a sua alma. Você está mandando recado aí, eu vou funcionar aqui nos moldes e estruturas antigas da sociedade ou familiares que já não funcionam, né? Ou de quem quer que seja,
referência e está virando as costas para a sua alma, para a sua realização, para seus propósitos mais, vamos dizer, profundos do ser, né? A vida que pulsa em você, que traz esse bem-estar quando você está em coerência com o que você sente, né? Como você age, o que você fala, o que está aí guardado nos seus pensamentos. Então, quando essa coerência, lindeza, não acontece, você sente uma coisa, age de outra forma e fala de um outro lugar, né? Ou para corresponder ou para se adequar. E ao, né, se adequar, para ser aí adequada, esse rompimento ele é feito. E o seu campo vibracional também passa a vibrar em um padrão frequencial que não é aquele emanado, né, que, pelo seu coração, e aí vem um estado de escassez interna mesmo, né, não é só financeira, escassez em todos os sentidos, nesse sentido de completude, de inteireza, porque alguma coisa ali não está encaixada, alguma coisa morreu dentro de você, né, você deixou de estar em coerência, e vai se adequar aos moldes que para aquela alma, né, para aquela experiência, para aquela consciência que é você, será importante viver, né, para a sua própria correção, né, para ultrapassar os seus próprios desafios e não se adequar a algo que não funciona, porque cada ser aqui é único, né? Então, a adequação a uma vida aí aparentemente mais fácil do lado de fora, em termos materiais, vamos dizer, porque internamente as questões atravessam todos, né, de todos os patamares aqui financeiros. Então, as energias, elas atuam, né, e esse adequar elimina o potencial da sua alma de expandir, de viver em coerência com o próprio coração, que é onde você prospera, onde a abundância se manifesta, onde o fluxo acontece na sua vida. Então, esse campo, né, essa descarga energética, ela volta a fluir quando você não passa mais por cima do que sente, quando você se encaixa internamente, se encaixa interno, quando você não tenta se adequar mais, né, e sim viver o que está ali disponível para você, né, o que você acessa, os seus sonhos, enfim, o que vibra, faz esse coração ficar quentinho e entender que todo o resto ele se realinha aí na sua vida, as coisas elas chegam, elas acontecem, né? Se trava por algum motivo é porque algo não está em coerência, né? Tem camadas ali, estruturas a se observar, mentais, emocionais, o que está tentando ali caber, né, em algum lugar que a alma quer expandir, esse coração quer transbordar. Então, começar essa retirada, né, das camadas, trazer o cuidado, o amor, para você manifestar uma vida que vibre alinhada com o seu próprio coração, e é isso que você merece, arro lindeza. Então, não se esqueça disso, cuide-se, queira-se bem, não passe por cima de você e do que você sente, porque essa é a maior coerência a se viver, né, porque eu digo aqui para vocês que só se vive a si, né, e só você sabe o que passa aí dentro. Então, passar por cima do que passa aí dentro traz uma incoerência, e aí tudo se desalinha, então, e aí você fica desregulado emocionalmente, enfim. Então, essa é a mensagem, essa sintonia para o dia de hoje. Fiquem bem e voltamos por aqui. Gratidão, namastê.